Como é que a pessoa faz o 6 em 7? Qual que é o método que a gente ensina que mostra como é que a pessoa faz o 6 em 7? A fórmula é um produto nosso, é um curso, né? É um programa onde a gente detalha o método. Sim. A pessoa estuda o método e faz o método. A fórmula é como se fosse a Smart Fit. Então, como é que é a Smart Fit lá? Não sei se é Smart Fit. Eu tô falando numa academia convencional, eu falo Smart Fit porque tem uma em cada esquina aqui. E é uma academia de extrema qualidade. Sim. Mas quando você chegar lá, o cara vai dar uma planilha e vai te dar uma receita para você seguir lá. E você vai lá e faz sozinho. Elas criam um plano um pouco mais em conta para democratizar aquele equipamento naquela localização, com aquele estado de funcionamento para aquelas pessoas. Só que elas vão lá e elas se alguém chega, inclusive eu já tive, se eu chegar na Smart Fit e tiver uma dúvida sobre o funcionamento de um equipamento, sobre a minha ficha, eu posso perguntar para alguém. Na que eu ia, podia. Eu não faço mais. Eu faço cross hoje, mas na que eu ia, podia. Você vai lá e, sempre fui muito bem atendido, a pessoa sempre me respondeu. Mas se eu não tiver ainda, alguém vai me falar para eu ir? Não. Então, não há um traqueamento. Por quê? Porque traqueamento individual de cada um em uma atenção pessoal é muito caro. É um acompanhamento. Um acompanhamento é mais caro. Não é muito caro, é mais caro. Sim. É um empreendedorismo diferente, é uma proposta diferente. Então, ela meio que democratiza essa parada, faz isso aberto para várias pessoas. E no caso da fórmula é assim. Então, tá tudo lá. Dito tudo isso, ela ensina do zero. Só que a pessoa entra lá e eu não fico acompanhando ela, porque não é a proposta que eu estou fazendo lá. Senão eu ia ter que montar uma outra estrutura para fazer. Então, a fórmula... Então, se você me perguntar, Érico, qual a porcentagem de pessoas que fazem 6 em 7, que fazem a fórmula de lançamento? E a resposta é eu não sei. Do mesmo jeito que talvez se você perguntar para uma rede de academias, Smart Fit, Blue Fit, ou o que quer que seja Fit, qual a porcentagem de pessoas que perderam peso ou que subiram de massa? Se você perguntar para eles, eles vão falar, eu não sei. Porque não era a proposta. Então, é um íntegro, eu não sei. Eventualmente, várias pessoas vêm até mim e agradecem pelo 6 em 7, comemoram o 6 em 7. E, eventualmente, algumas pessoas não vêm até mim porque, enfim, não é a proposta, nunca foi. Então, não tenho essa porcentagem. Mas, peraí, então quer dizer que eu nunca vou saber? Por que você não mede? Você não mede? Eu já pensei em várias maneiras. Depois de um tempo, eu comecei a lançar uma mentoria, que é um acompanhamento personalizado. Essa mentoria minha chama Insider. É uma mentoria N vezes mais, o custo, um investimento maior, né? É como se fosse, não é a mesma coisa, mas como se fosse um personal trainer. O personal trainer, ele te conhece. O personal trainer, a chance de que se for um bom, ele te pesou. Ele sabe os seus objetivos. Eu tenho uma personal que chama Paulinha. Se eu perguntar para Paulinha, qual que é o máximo que eu levanto no snatch, que é um movimento do cross, né, de levantamento de peso olímpico, ela vai falar, ela vai olhar no caderninho e vai falar. Então, no Insider, que é essa mentoria que a gente tem, a gente traqueia tudo. Certo? Então, no Insider, então eu tenho essa porcentagem no Insider. Quer dizer que a porcentagem no Insider é a mesma da fórmula? Não quer dizer. Eu acredito que o personal, não sei se você acredita nisso, mas quem faz personal deve ter mais resultado. Apesar de ser os mesmos burpees. É o mesmo burpee. Mesmo exercício. Mas o exercício cara tá olhando, né? Tem aquela coisa. Não deixa você faltar, você falta menos. Você falta menos, né? É mais caro, tem mais comprometimento, tem um monte de coisa. É que nem um estudo. Às vezes você acompanha uma galera, você consegue acompanhar. Agora dá um trabalho. É um custo altíssimo. A gente tem que criar base de dados, fazer acontecer. E é uma proposta onde as pessoas querem ser acompanhadas. Um carinha da Smart entra na Smart, às vezes ele não quer ser acompanhado, ele não quer ser medido, ele quer operar sem ninguém saber. Ele entra na academia e não quer ninguém fazendo isso. Ele não me dá a permissão de fazer isso. Já no personal trainer, o cara não tem... É meio que difícil de você não operar sem saber. É possível, mas é improvável, né? Você está indo no personal, você não quer que ele veja como você faz o exercício, você não quer que ele te corrija, você não quer que ele saiba dos seus objetivos. É improvável que ele não faça isso. Então, já tem essa permissão. Quando a gente mentora e acompanha, essa é a estatística. Quando a gente não mentora, isso a gente não está em cima, né? É um serviço mais em conta, né? Smart. Tem gente que faz personal, tem gente que faz Smart sem preconceito. Cada um escolhe o tipo de serviço que quer. Agora, como é que faz?
Como é que faz? O lance é que eu queria definir um conceito uma palavra que também é muito falada no mercado, só pra gente entender, que é a questão dos lançamentos. Então, cara, normalmente a gente ensina a pessoa a fazer o 6 em 7, o caminho, né? Digamos assim, é muita coisa. Ponto de vista é um estratégico, lançamento, né? De um ponto de vista mais estratégico. Então, basicamente, o que é um lançamento? Essa é a pergunta, né? A principal fase é a construção de uma audiência. E essa audiência tem que ser uma audiência de potenciais clientes. Não de clientes, de potenciais clientes. Você tem que chamar a atenção de potencial. O que é potencial? Qual é a definição de potencial? Cara, vender carne para um vegano, né, para um vegetariano, não é difícil. Então, um vegetariano não é um potencial cliente de um churrasqueiro. Não, ou de um curso de churrasco de carne de boi. Você vai tentar fazer isso, tentar nadar contra a correnteza. Então, mas, se você é um cara que gosta de carne, se tem aí um interesse em aprender a fazer churrasco, um curso de churrasco, você passa a ser um potencial cliente. E a gente fala isso, falei de curso, mas podia ser de cachaça. Se você é membro dos Alcoólicos Anônimos, a chance são que você não é um potencial cliente da Cachaçaria Nacional, que é um e-commerce de cachaça que fez 6 em 7, vários 6 em 7 vendendo cachaça. Mas às vezes você é o cara da cerveja, você não gosta de cachaça. Mas tem gente que aprecia ou tem a chance de apreciar a cachaça. Então, essa pessoa é potencial, não quer dizer que ela comprou. Um cara que já comprou uma cachaça ali para apreciar num supermercado é um potencial consumidor de cachaça. Então, aqui é um produto físico. Vou dar um exemplo de serviço. A mesma coisa. O dentista tem serviço, o coach tem serviço, o advogado tem serviço, o médico tem serviço. Né? Você é um potencial cliente de alguns serviços e de outros não. Terapia, por exemplo. Você pode ser um potencial cliente de uma terapia ou não. Porque vai que você acredita ou demoniza terapias. Né? Então, talvez você não seja. Ou você é uma pessoa que está aberto a novas experiências e a novas ajudas no ramo da terapia. E por aí vai. Então, a gente primeiro define o que é uma audiência. E aí, o que é uma audiência? Uma audiência é alguém que presta atenção em você. Antigamente, a audiência da TV Globo era alguém que prestava atenção na TV Globo. Chamava de audiência, estava ligado e prestava atenção. No nosso mundo, a pessoa que presta atenção, algumas pessoas chamam audiência de seguidor, outras pessoas chamam audiência de quem visualiza, mas não segue. Eu chamo audiência de quem gasta tempo prestando atenção em você, consumindo aquilo que você está publicando, né? Aquilo que você está. Então, a audiência. Isso. Não precisa ter dado telefone, não precisa ser necessariamente ser uma audiência. Então, o primeiro passo de você construir um 6 em 7 é você aprender a arte de construir uma grande audiência de pessoas que potencialmente estão interessadas no seu produto. Essa é a primeira fase. E uma vez que você tem essa audiência, a gente chama de essa plantação, e a gente tem várias técnicas para você vender. Inclusive, você pode simplesmente vender de qualquer jeito e dar certo. A gente aprendeu lá atrás, com o próprio Jeff, uma técnica que chama lançamentos. Então, a gente usa, para fazer o 6 em 7, você tem que gerar muito caixa, em pouco tempo. É uma explosão de vendas em poucos dias. E para isso você vai precisar de técnica que a gente usa no lançamento. Mesma coisa de, sei lá, para ir para a Lua você tem que usar lançamentos. Né? É aquela quantidade de energia, mas eventualmente o cara vai para a Lua, para o espaço, né? Então, em 2, 3 minutos ele está lá no espaço. Como é que ele faz isso? Ele tem um veículo especial, um combustível especial, lançado em um lugar especial, numa hora especial do dia, com um tempo especial, tudo especial. Engenharia, condições de temperatura e pressão. E a gente aprendeu a fazer essas engenharias de condições de temperatura e pressão no digital para vender para essa audiência de uma forma íntegra, sem esqueminha, sem nada. Do mesmo jeito que o lançamento não tem esqueminha. Ele só tem as leis da física, ele não quebra nenhuma delas e eventualmente chega lá no espaço. A gente descobriu as leis que fazem a pessoa decidir comprar alguma coisa em vias de regra, e a gente, ao falar de forma íntegra, sincera, com de um determinado jeito, um determinado timing, tende a gerar esse tipo de resultado. Não só pra gente, mas para todo mundo que tende a aplicar essa técnica. Então, audiência e lançamento, audiência e lançamento, audiência e lançamento.